Graça e paz, irmãos e irmãs, eu sou o pastor Sebastião Nunes, nós somos da Igreja Metodista em Minerlândia e estamos aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Você pode estar estranhando um pouco que eu estou começando um pouco antes, mais cedo, mas não estranha não. Vai aí compartilhando, vai avisando o pessoal aí que a gente já está no ar e a gente já vai começar o estudo. Antes de mais nada, teremos um momento de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por nós. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, Senhor. Somos gratos por tudo e nos regozijamos, Pai, na tua presença. Obrigado, Deus. Todo louvor, toda honra lhe pertence, Senhor. E nós queremos agradecer e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu quero agradecer pela vida de cada membro da igreja em Minerlândia. Quero agradecer por cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus eu oro nesse momento inicial. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46, para a meditação inicial. O Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, Senhor. Amém. O Salmo 46 é um salmo lindo, irmãos e irmãs, e ele fala da grandeza desse Deus. E nós não podemos esquecer de algumas verdades preconizadas aqui no Salmo 46. Uma delas é que Deus diz: eu ponho fim na guerra. Então, irmãos e irmãs, nós vivemos tempos de incerteza, tempos de pandemia, tempos de aflição aí com essa Covid-19, mas Deus é quem põe o fim, irmãos. Ele tem o tempo dele, ele tem a forma dele trabalhar, ele tem a forma de encaminhar, e eu confio em Deus. Em síntese é isso. Eu confio em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Não confiamos em homens, não confiamos em arcos que ele despedaça, não confiamos em lança que ele quebra, mas confiamos em Deus. Porque Deus é poderoso e poderoso para fazer maravilha, né? Então, o Salmo 46 é um salmo muito lindo. E porque eu confio em Deus, eu preciso pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Deus? Fecha teus olhos aí. Eu vou dar um breve momento de silêncio e logo após a gente vai quebrar esse momento com uma oração de confissão e arrependimento, né? Fecha teus olhos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, eis aqui na tua presença, Pai, para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, as nossas falhas. Pedir perdão, Senhor, porque não há espaço, Senhor, na nossa vida, não há espaço para o egoísmo, não há espaço para a inveja, para a soberba,
Não há espaço, Senhor, para sentimentos que não se coadunam, Senhor, que não se, Pai querido, se ligam à tua vontade. Por isso, Senhor, eu não quero, Senhor, nenhum ódio, nenhum rancor, Senhor, no meu coração. Não deixe, Senhor. Pai, lava-me e eu ficarei limpo. Purifica-me com o isopo e eu ficarei mais alto que a neve. Assim disse o salmista, Senhor. E parafraseando o salmista, eu digo, Senhor, oh Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque, Senhor, tudo que eu quero, Senhor, é te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Te adorar, Senhor, Pai querido, de todo o meu coração. Mas para isso, Senhor, eu preciso, Senhor, do teu perdão. Perdoa, Pai, esse teu filho. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de falar contigo nesse momento, de te pedir perdão. Ser conosco, Senhor, com cada irmão, cada irmã da igreja em Minerlândia, os irmãos que estão acompanhando conosco essa live, nos abençoa, Senhor. Derramando sobre cada um de nós o teu perdão, eu te peço, te agradeço, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, falando aos crentes em Éfeso, ele disse, capítulo 4, verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo te perdoou. Então recebe aí, meu irmão e minha irmã, o perdão que vem do trono de Deus sobre a sua vida, em especial nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Perdoado então, irmãos e irmãs, estamos prontos para louvar o Senhor, para dar glória a Deus por todas as coisas, nas maiores alturas, e prontos para estudar a palavra. Mas antes de, propriamente dito, estudar a palavra, eu queria tecer ou fazer alguns avisos. O primeiro é que domingo nós já teremos o culto presencial, tá? Domingo teremos o culto presencial. Já passamos por todo o período de quarentena, fica tranquilo, o teste do pastor deu negativo, tá? A Adriana fez outro teste, deu outro negativo, então quer dizer, nós estamos sem problema nenhum, tá? Pode ficar tranquilo, tranquilo, mas tranquilo mesmo. Domingo, então, às 9 da manhã, nós temos o culto online. Pastor, o culto online é o culto online e presencial ao mesmo tempo, tá? Quem pode vir acima de 10 anos, abaixo de 60, esse pode vir. E que não tem comorbidade, pode vir, tá? A igreja está toda marcadinha com um X, não sente onde tem o X, senta só onde está livre, está liberado, com distância entre um e outro, tá? Então, domingo, 9 horas da manhã, você está convidado a vir presencialmente, a estar conosco, tomar ceia. Você vai tomar ceia domingo de manhã, tá? Pode ficar tranquilo. Pastor, mas e a ceia drive-thru? Combinado. Se você está de carro, é do grupo de risco, quer trazer o papai, a mamãe, quer trazer o titio, a vovó, que é do grupo de risco, é só passar na frente da igreja de 9 às 11. Eu, Vitor, possivelmente a Nayama, os jovens vamos estar lá e vamos ministrar a ceia sobre a sua vida ali no drive-thru, ali na rua. Você chega, estaciona o carro na frente da igreja, eu te entrego os elementos, eu oro por você e aí você segue. Tá bom? Combinado assim? Ceia drive-thru. Pastor, que horário? De 9 às 11. De 9 às 11, tá? Com direito a álcool gel, com direito a máquina para medir, ou termômetro para medir a temperatura corporal, tudo direitinho, irmãos. Tudo guardados, todos os protocolos da OMS, da Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, todos os protocolos estão observados para proteger você, tá? Em nome de Jesus. Então, às 9 da manhã, preste atenção, fique claro,
temos o culto online, fique em casa se quiser, temos o culto presencial e temos o drive-thru, a ceia. Drive-thru possivelmente com o pastor ou a pastora vai ficar lá na frente. Enquanto um estiver fazendo o culto, o outro lá na frente. Depois a gente se junta lá na frente. Tá bom? Combinado assim? Tá claro para todo mundo? Se alguém não tá claro, combina aí, vai falando aí. Eu peço que você multiplique essa informação. Pastor, e de noite? De noite o culto é às 19 horas, presencial e online, tá? De noite tem drive-thru, pastor? Não, não tem. É só de 9 às 11, tá? De noite não tem drive-thru, tá bom? De noite é só o culto. Às 19 horas, culto presencial e o culto online. Vai ter as duas modalidades, tá bom? Tá combinado assim? Qualquer dúvida, entre em contato com o pastor no privado, tá? Aí no WhatsApp ou com a pastora também, pode tirar, até é melhor tirar dúvida com a pastora. Liga para a pastora no WhatsApp, ela vai tirar sua dúvida direitinho, né? Irmãos e irmãs, eu quero agradecer as orações. Tem sido semanas de grande luta, mas grandes vitórias também. Deus está conosco, está nos abençoando e nós estamos muito alegres mesmo por tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer por nós, né? Irmãos, nós já comentamos isso durante a semana ou do domingo, e eu preciso retomar esse tema, que é a questão da arrecadação da igreja. A arrecadação da igreja, ela teve uma queda sensível e nós dependemos muito dos dizimistas fiéis. Então, se você é dizimista fiel, deposita lá o seu dízimo na conta da igreja. Se você está com o seu dízimo aí, liga para o pastor. Agora já está liberado, agora eu já posso ir buscar, a pastora também. A gente vai buscar tudo para a gente poder manter a arrecadação da igreja, porque a igreja ela tem desafios, e desafios importantes a serem honrados. Eu louvo a Deus e posso dizer que em 13 anos de Igreja Metodista em Minerlândia, nós nunca deixamos de pagar ninguém. Nós nunca atrasamos uma conta, graças a Deus. Ah, pastor, atrasou aquela assim. Talvez por uma questão de comunicação, mas nunca demos calote em ninguém. Nós somos uma igreja séria. Tá? Eu estou aqui há 13 anos, irmãos, e eu recebo o subsídio da igreja. A igreja nunca atrasou, irmãos, o meu subsídio. A igreja sempre honrou direitinho o meu subsídio. E sempre eu disse, e muitas vezes eu repeti, que se tivesse que atrasar, atrasasse o meu subsídio. Não atrasasse a sede, não atrasasse a igreja, irmãos. Ela anda corretíssima com a sede. Eu faço aqui um agradecimento à vida do Sebastião, que é o coordenador do MAAD. Faço um agradecimento à vida da Michele, que é a tesoureira. Faço um agradecimento especial à Eliane, a esposa do Valdir, nossa irmã Eliane, a mãe da Júlia, que é alguém que, sabe, é fundamental nesse processo, tem nos ajudado muito nesse ministério. Então eu quero agradecer muito, tá? Em nome de Jesus. Por isso, irmãos, se você tem uma oferta, dê a sua oferta, traga a sua oferta domingo, traga a sua oferta. Nós vamos estar aqui de 9 às 11 entregando a ceia drive-thru, de 9 às 10 com a igreja aberta. Traga, a gente coloca no altar, tá? Em nome de Jesus. Nos ajude aí, porque esse tempo é um tempo de dificuldades mesmo, é um tempo de descobrir mesmo e a gente pensar e afirmar a nossa aliança com Deus. Obrigado. Fica aqui o agradecimento desde já do pastor Sebastião Nunes pela resposta da igreja. Irmãos e irmãs, vamos então ao nosso estudo nessa noite que eu preparei. Preparei algo que partiu de uma reflexão que aconteceu comigo nesses dias, que é
a questão acerca da quarentena. A quarentena, né? Quando você é testado positivo no Covid-19, nessa pandemia, nessa doença, você entra, eles chamam de quarentena, né? Eu cumpri quarentena, a Adriana cumpriu quarentena, né? Cidades entraram em quarentena. E eu então comecei a pensar nesse tema quarentena, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual é o significado da quarentena para a Bíblia? Ou na Bíblia, ou na palavra de Deus? E aí, irmãos, eu queria partir de um texto, me permita, abra sua Bíblia aí, é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Abre aí. Vai abrindo aí, Deuteronômio, lá logo no comecinho da Bíblia, é o Pentateuco, está lá no comecinho. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Acompanhe comigo a leitura. Deuteronômio, parece que, com certeza, nós temos a Juliana aí linkada com a gente, temos mais pessoas, a nossa irmã Eliane Pedrosa também, o Marco. Coloca aí, Marco, por favor, Deuteronômio 8, 2, nos comentários aí, ou quem tiver aí nos comentários, que eu estou aqui sem o retorno, coloca aí Deuteronômio 8, 2, que é o texto básico para a nossa conversa bíblica nessa noite. E aí diz o seguinte, Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás, você vai se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto estes 40 anos. E aí, viu? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, quer dizer, irmãos, preste atenção, aqui é o texto que está lido. Deus impôs ao povo uma quarentena no deserto e deu significado para essa quarentena. Qual é o significado, pastor? Está na Bíblia, está escrito aí. Primeiro, para te humilhar. Segundo, para te provar. Aí, irmãos, para saber o que estava no teu coração, eu vou dizer que é para ver se você mudou, para ver se teve uma transição, se você é alguém melhor, se seu coração, sabe, foi purificado, acrisolado como a prata. Então, para a transição e por último, para ver se você adquiriu alguma experiência. Essa expressão, se guardarias ou não os meus mandamentos, é o seguinte: se as experiências te transformaram e você adquiriu alguma experiência, ou foi só um tempo, um momento. Então, irmãos, a quarentena na Bíblia, eu vou tomar esse texto por base, porque esse texto é muito elucidativo, é muito direto. Porque quando fala em quarentena, não tem como a gente não lembrar desse período de 40 anos do povo no deserto. Irmãos, já se sabe com toda tranquilidade que da onde o povo saiu para chegar onde eles tinham que ir, eles não precisavam de 40 anos. Se fizessem uma linha reta, se traçassem um caminho reto ou um caminho alternativo, não duraria 4 anos, eu diria. Mas durou 40 anos. E a Bíblia, irmãos, ela está recheada de fatos históricos e exemplos com o número e essa numeração de 40. Mas eu queria tomar por base esse momento, tá? Esse momento. A partir de Deuteronômio 8, 2,
para entender quatro significados da quarentena. Trazendo para os dias de hoje, nós estamos em quarentena, né? Quarentena por causa do vírus. Várias cidades foram postas em quarentena. Eu estive em quarentena. E em quarentena eu me perguntava, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Qual é o propósito? Porque tem um propósito, irmãos. As coisas, nada acontece por acaso. Então vamos basear nesse texto e nesses quatro sentidos para a gente ver na Bíblia, olhar aqui na Bíblia, exemplos bíblicos de quarentena dentro desses quatro grupos. Então eu disse primeiro, e a própria palavra diz, Deuteronômio 8:2, que Deus nos guiou pelo deserto, ou guiou o povo pelo deserto por 40 anos, primeiro para te humilhar. Então quarentena, irmãos, é um tempo de humilhação. Que isso, pastor? Ninguém quer ser humilhado. Mas é o que Deus está falando. O primeiro sentido, irmãos, Deuteronômio 8:2, o primeiro sentido que ele nos dá da quarentena é que a quarentena é um tempo de humilhação. E aí, irmãos, eu já abro meu coração e digo que enfrentar a humilhação é algo muito difícil. Quanto mais por 40 anos. É um teste de resistência. Um teste de resistência, irmãos, para o novo tempo que está por vir. Pastor, dá um exemplo de humilhação. Quarentena para humilhação. Quer? Abra sua Bíblia aí. Abra a Bíblia. Eu vou abrir a minha também aqui. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. Abri aqui direto. Só que é 2 Samuel. Vamos abrir o 1 Samuel, que é o certinho. 1 Samuel 17. Está aqui. 1 Samuel 17. Capítulo 16. Versículo 16. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Preciso pontuar bem onde que a palavra está. Então, capítulo 17, verso 16. Olha aí. O que diz? Diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Quando o gigante Golias afrontou o povo de Israel, ele o fez pelo período de 40 dias, insultando a fé, insultando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Num ato de humilhação, irmãos. Aquele homem gigante, por 40 dias. Talvez você não tenha reparado isso no texto, talvez você nunca tenha atentado para isso, mas aqui está escrito, 1 Samuel 17, 16, diz assim: chegou-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por 40 dias. Esses 40 dias ele tem um significado muito forte para o povo que tinha caminhado 40 anos no deserto. E esses 40 dias tinham o significado de afrontar o povo, no sentido de dizer que o povo tinha lutado em vão, que não tinha logrado êxito. Mas aí, irmãos, olha só. Deus levanta o pequeno Davi, o pastorzinho, para bater de frente com essa humilhação. Olha só que coisa interessante isso. O pequeno Davi foi levantado por Deus para derrotar, para derrubar o gigante
em nome do Senhor. Irmãos e irmãs, a quarentena é um tempo para você deixar a soberba de lado, para você deixar o eu de lado, para você reconhecer que você não é nada, que Deus é tudo, para reconhecer que nós somos pequenininhos. A quarentena é tempo de humilhação, irmãos. Em muitos momentos você vai se perguntar: por que comigo, Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu que sou tão cheio do poder, eu que sou tão ungido do Senhor. E aí Deus te coloca em quarentena, irmãos, para mostrar que nós não somos nada. Ele é tudo. E ele levanta um gigante, olha só, para afrontar o povo. E o gigante, 40 dias, o gigante foi lá. E o gigante dizia: povozinho pequeno, o Deus de vocês não vale nada. Sabe, irmãos? Olha que coisa. Afronta, humilhação. E o povo todo humilhado, o rei humilhado, os guerreiros humilhados, as pessoas humilhadas. Mas aí o que acontece, irmãos? Deus levanta quem? Um grandão? Deus levanta quem? Um poderoso? Deus levanta quem para poder acabar com a humilhação? Porque a humilhação acaba, irmãos. Porque é quarentena. E a quarentena ela tem começo, meio e fim. É sempre assim. Mas é tempo de humilhação. O próprio Deus disse aqui, está escrito aqui no texto: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto desses 40 anos para te humilhar, para mostrar para você quem você é, para mostrar para você que você é vermezinho de Jacó. Porque, irmãos e irmãs, é muito natural nos dias de hoje a jactância, é muito natural nos dias de hoje nós nos engrandecermos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada, irmãos. Eu sou o menor no reino. Me lembrei, irmãos e irmãs, de uma cena que assisti num dos jornais. Ultimamente só tenho assistido jornais. E eu vi uma cena em que o fiscal da vigilância foi falar com um rapaz que estava na noite no Leblon sem máscara, bebendo, né? E ele falou assim: cidadão. E aí a mulher dele disse assim: cidadão não! Engenheiro civil. Como dizendo assim: eu sou muito melhor do que você. Ela ainda usa essa expressão no final: muito melhor do que você. E aí, irmãos, foi feito depois, eu sou assinante do jornal, eu leio o jornal todos os dias, né? E aí foi feita uma reportagem depois com um casal, e o repórter perguntou: vocês se arrependem? Eles disseram: não, que arrepende nada, nós estamos certos. A soberba, irmãos, a soberba dos juízes, soberba, sabe, dos empresários, soberba dos governantes, soberba de muitos cristãos. Hoje, por acaso, eu fui ao fórum. O fórum voltou a funcionar essa semana. Há 6 meses, 3, 4 meses que eu não ia ao fórum, e hoje eu tive a oportunidade de ir no fórum. Encontrei inclusive lá no fórum, passando de carro, com o irmão Carlito. Meu irmão Carlito, um grande abraço para você, te amo. Um abraço da irmã Irani, nas crianças, tudo aí, em nome de Jesus. Mas aí eu tive lá no fórum e pedi para falar com o juiz. O juiz estava lá dentro da sala e ele não me recebeu, irmãos. Entendeu? Ele pediu para a secretária dizer que Vossa Excelência não fala nesse momento. Só depois do dia 27 que ele vai falar. Irmãos e irmãs, com todo amor, irmãos.
Nós não somos nada. E a quarentena é meio que para mostrar isso. A quarentena é para humilhar mesmo, irmãos. A quarentena é tempo de humilhação. Mas não humilhação nesse termo que você está pensando, mas humilhação no sentido da gente descobrir que nós não somos nada, que nós somos pequeninos diante da grandeza de Deus. Que aquele que se acha muito grandão, ele está prestes a cair. E a quarentena também mostra, irmãos, que Deus vai levantar um pequenininho, e esse pequenininho vai fazer toda a diferença e vai fazer cessar a quarentena. Deus rejeita o soberbo, mas Deus exalta os humildes. Pastor, não estou satisfeito ainda, mas então eu vou encerrar essa característica da quarentena com um texto do Sermão do Monte. Me perdoe fazer isso. Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, logo no comecinho do versículo do capítulo. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Algumas Bíblias dizem bem-aventurados humilhados. Bem-aventurados os humilhados, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que é difícil, irmãos. Não é fácil entender esse significado da quarentena, mas a quarentena é tempo de humilhar, tempo de se humilhar diante de Deus, é tempo da gente reconhecer que nós não somos nada, irmãos, nada. Somos tão pequenos, irmãos, tão insignificantes. Hoje nós temos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, e desses 7 bilhões e meio nós somos uma dessas pessoas. Nesse universo tão grande, tão grandioso, o que somos? O que nós somos? Nada. Talvez a quarentena tenha esse sentido de mostrar para nós, homens, mulheres, igreja, crianças, que nós não somos nada. Nós não somos nada. Segundo significado da quarentena, é que a quarentena é um momento da provação. Deus diz assim lá em Deuteronômio 8:2: para humilhar e para te provar. Oh, glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né? Para te provar. E aí, irmãos, eu fiquei a tarde toda pesquisando e pensando, e eu queria lançar um desafio aqui, não para hoje, para a semana que vem. Você sabe a diferença entre provação e tentação? O que é provação e o que é tentação? É sinônimo? É igual? Já vou adiantar para vocês que não é igual não, tá? Provação é uma coisa, tentação é outra, tá bom? Provação é uma coisa, tentação é outra. Pode vir acompanhado? Pode, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? E aí, por que eu estou dizendo que vai ser para quinta-feira que vem? Porque quinta-feira que vem eu vou falar sobre provação e tentação. Quinta-feira que vem eu vou fazer a diferença entre provação e tentação e vou dar exemplos de provação e tentação e vou significar o que é provação, o que é tentação. Você vai entender direitinho. Se você quiser saber o que é provação e tentação, não falte quinta-feira que vem. Avisa os amigos aí que quinta-feira que vem nós vamos falar sobre essa matéria aí, tá bom? Para hoje, o mais importante de tudo, você saber que provação é um teste
uma prova da sua fé. Isso é provação. Provação, então, pastor, é um teste, uma prova da minha fé? É isso aí. Provação é um teste, uma prova da minha fé. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz que Deus nos prova. Deu algum problema aí, pô? Então vamos lá. Deus nos prova, né? Então essa seria a segunda razão para a quarentena. A primeira razão é a humilhação, a segunda razão, a provação. O que é a provação então, pastor? A provação, eu já disse, é um teste de fé. É um tempo em que passamos por dificuldade que, na verdade, são para nos testar, para ver se nós estamos preparados mesmo para aquilo que Deus deseja na nossa vida. Dá um exemplo, pastor, eu dou. Abre aí sua Bíblia, em Atos capítulo 7. Vamos lá, Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, está aqui. É uma pregação do meu querido irmão Estevão. Atos, capítulo 7, no versículo 23, diz assim, 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Está falando de quem, pastor? Está falando aqui da vida de Moisés. Moisés, irmãos, foi criado no palácio. Moisés foi criado como filho de Faraó. E aí, de repente, Moisés completa 40 anos e veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vai no versículo 30 agora. 30. Desse mesmo capítulo 7 aí. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Versículo 36 agora. E esse Moisés que esteve eu li o 38, perdão. Esse os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, 40 anos. Estevão, irmão, está pregando aqui, e ele está dizendo, e a pregação de Estevão é antes dele, ele está prestes a ir à morte, e na sua palavra, ele está falando sobre a vida de Moisés, dividida em 3 períodos, de 40 anos, 3 quarentenas. Moisés viveu seus primeiros 40 anos como príncipe do Egito, sendo criado com a filha do faraó, pela filha do faraó. Quando completou 40 anos, foi em busca do seu povo, os judeus. Como precisou fugir, passou 40 anos no deserto, até que Deus lhe apareceu na sarça. A partir de então, com 80 anos, foi conduzir o povo para sair do Egito e com eles caminhou 40 anos no deserto. Olha que coisa interessante. Moisés foi provado 3 vezes. 40 anos na casa de Faraó, 40 anos com os irmãos, 40 anos no deserto. 3 provações pessoais, momentos de provação, em 3 quarentenas de provação. É verdade, irmão? O tempo da quarentena, esse tempo hoje nosso aqui, de quarentena, ele é um tempo de provação, irmãos. Eu tenho encontrado, eu quero ser claro com relação a isso, eu tenho encontrado pessoas que são contra o uso da máscara, sabe? Diz, não, vou usar máscara. Não, pastor, isso aí, máscara atrapalha e... Olha a aprovação, irmãos. Aprovação, hein? Porque eu não uso máscara
por mim não, irmãos. Eu uso máscara para proteger o outro. E aí, nesse tempo de quarentena, nós estamos tendo esse momento de prova da nossa fé para ver se nós pensamos no outro ou se nós só pensamos em nós mesmos. Porque para muitas pessoas, tempo de quarentena é tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu estando bem, o resto é o resto. A quarentena, irmãos, é um tempo de provação, é um tempo da gente descobrir quem que a gente é. De fato, quem nós somos. Pode ficar tranquilo que eu estou batendo na mesa aqui. A quarentena, Deus está provando muita gente, irmãos. Tá. Na quarentena está provando. Quarentena, Deus está provando quem é fiel. Deus está provando quem tem um coração bom. Deus está provando, irmão. E a aprovação, irmãos, é o teste que eu falei. É a prova. E aí, irmãos, só dando o spoiler, eu nem sei como é que significa essa palavra, mas dando o spoiler da semana que vem, deixa eu falar para você, Deus não tenta ninguém não, hein? Mas provar ele prova. Provar ele prova. Tentar não. Provar sim. Só dando o spoiler da semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Pode ficar tranquilo. Mas a quarentena é um tempo de provação. Deus quer saber na quarentena que amigo que você é. Que filho que você é. Deus quer saber na quarentena que homem de Deus que você é. Que mulher de Deus que você é. Deus quer saber na quarentena que igreja nós somos. Que igreja que nós somos. Deus quer saber. Deus quer saber na quarentena que ovelha que você é. Deus quer saber na quarentena que pastor que eu sou. Sabe, irmãos? Esses tempos aí que eu estava isolado aqui em casa sem ter contato com ninguém, uma irmã esteve aqui na igreja, tocou o interfone, eu atendi, ela falou assim, pastor, eu não queria atrapalhar o senhor, mas eu só queria receber uma oração. E eu estava no período de quarentena, irmãos, e eu disse, meu Deus, oração, eu vou descer, vou dar um abraço nessa irmã, vou impor as mãos sobre a cabeça dela e vou orar. É uma irmã querida, irmãos, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito. E eu atendendo ela pelo interfone, eu digo, meu Deus, ela está aqui embaixo na porta. Que provação, irmãos, que provação. E eu disse a ela, minha irmã, eu vou orar por você aqui do interfone mesmo. Você se importa, você... não, pastor, pode orar, Deus me deu um livramento. E eu estou aqui para agradecer o livramento de Deus. E eu expliquei, olha, eu estou em quarentena, eu estou em isolamento, eu peço perdão. Ela, não tem que pedir perdão, pastor, pode orar daí mesmo. E eu orei daqui mesmo, do interfone mesmo, eu orei por ela, irmãos. Mas Deus vai provando, irmãos. Deus vai provando. Hoje eu vivo um tempo de prova. Nós estamos vivendo a prova. E prova existe, irmão, para a gente ser aprovado. Não é à toa que o moto da Sociedade de Homens fala sobre isso. Procura apresentar-te a Deus reprovado. É assim? Não! Está lá no livro de Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quarentena, irmãos, esse tempo hoje é tempo de prova. Prova da nossa fidelidade, prova da aliança que temos com Deus, prova de que nós nos importamos com os vizinhos, sim, prova de que nós importamos com os irmãos, sim, prova de que nós importamos com a igreja, sim, prova de que nós importamos com outros, sim, prova de que somos leais e somos observadores das leis, sim.
Mesmo que a gente não concorde com ela, irmão. Mas a prova, nesse tempo de quarentena, ela existe para nos aprovar. Moisés foi provado 3 vezes, 40 anos no deserto, 40 anos com a família e 40 anos na casa de Faraó. Então, quarentena é tempo de humilhação, quarentena é tempo de provação. Vai guardando aí. Se a Juliana puder, ou a irmã Eliane, que sempre faz isso para mim, a Joana, escreve aí. Primeiro, quarentena é tempo de humilhação. Segundo, quarentena é tempo de provação. E terceiro, quarentena é tempo de transição. Que isso, pastor? Irmão, a quarentena é tempo da gente mudar para melhor. Quarentena é tempo da gente crescer. Quarentena é tempo da gente refletir sobre a nossa caminhada e dizer que nós precisamos ser melhores. Irmãos, olha só que coisa interessante. Eu sempre tive a ideia de fazer os cultos da igreja online. Nunca conseguimos. Agora com a quarentena, o culto não vai deixar de ser online nunca mais. É verdade, irmão. Mudou. Agora com a quarentena, a igreja tem vivido um momento de criatividade e de mudança. Quando a igreja retornar, logo a quarentena vai acabar. Você vai ver que a igreja vai estar diferente. A igreja vai estar vibrante, a igreja vai estar diferente. E isso, a quarentena é isso, irmãos. A quarentena é tempo da gente experimentar essa transição, essa mudança. A quarentena indica uma fase de mudança, uma fase de transição, aonde uma vez que humilhados e provados e aprovados, somos transformados, segundo o propósito de Deus. Transição é transformação, irmãos. Quando nós somos e passamos por um processo de transição, a nossa vida é transformada. E aí, irmãos, há que se ter tranquilidade, porque aponta para a temporalidade da quarentena. A quarentena vai acabar, irmãos. Vai acabar. Ela é passageira. Mas algo precisa mudar em nós durante esse tempo. Deus disse para o povo de Israel lá no deserto que ele queria, ou que ele estava querendo revelar algo novo no coração do povo. E é nesses momentos difíceis, irmãos, é que estas revelações, é que Deus fala, é que Deus ministra na vida do povo. Eu tenho insistido aqui na igreja que nós não vamos voltar ao normal. Voltar como era antes. Não, irmão, não. Jamais seremos como era antes. Nós vamos voltar melhores. Melhores no amor, melhores na nossa prática, melhores na vivência, melhores na amizade, melhores na comunhão, melhores, irmãos, porque somos humilhados e provados, estamos prontos para a transição. Pastor, dá um exemplo. Quero recuperar o exemplo de Moisés. Moisés viveu 40 anos na casa de Faraó. Irmãos, a casa de Faraó era um luxo só, irmãos. Casa de Faraó era ouro para todo lado, irmãos. Casa de Faraó, criado pela filha do Faraó, Moisés comeu do bem e do melhor. Derribou, fez uma trova. Mas a casa do Faraó era a coisa mais linda, irmãos. Mas aí Moisés sai da casa do Faraó, vai para a casa dele. Depois Moisés vai para 40 anos no deserto. Irmão, no deserto é só o sangue do cordeiro. Moisés sai desse tempo
diferente. Quando ele sai da casa do faraó, ele sai diferente. Quando ele sai para o deserto, ele sai diferente. Cada quarentena faz a gente diferente. Faz a gente enxergar a vida diferente, enxergar o mundo diferente. Eu pedi para o Paulo Francis dar o testemunho dele. O Paulo Francis uma hora vai dar o testemunho dele para vocês aqui. Mas essa quarentena, assim, Deus nos deu assim, um momento de impacto muito grande e que vai mudar a minha vida, ou que mudou a minha vida, que já mudou a minha vida de uma forma definitiva, irmãos. Eu vou repetir aqui, já tenho dito, já falei isso essa semana, mas ouvi o meu filho pedir: pai, não deixa eu morrer, pai, eu não estou enxergando, pai, eu não estou ouvindo. Foi muito duro, irmãos, para mim isso. Levar meu filho na UBS da 249 e ser tratado como cachorro foi muito difícil, irmãos. Mas tudo bem, irmãos, tudo bem. Eu tenho orado pela equipe lá da UBS, eu tenho orado pelos médicos, eu tenho orado mais. Olha a oração. A quarentena me fez orar mais, irmãos. Ler mais a Bíblia. Estou diferente. Não sou a mesma pessoa. Não espere, irmãos, voltando os cultos, encontrar o mesmo pastor que vocês tinham. Porque o pastor está diferente. Porque a quarentena é tempo para transição, para mudança. É assim, irmãos. Quarentena é tempo de humilhação, provação e transição, mudança. E por último, quero encerrar aqui, quarentena é tempo de experiência. Quantas experiências o povo teve no deserto? Eles estavam com fome, pediram comida, o maná caiu. Que experiência, né, irmãos? Eles estavam cansados de comer maná, queriam uma proteínazinha, codornizes. Estavam com frio à noite, coluna de fogo para esquentar. Estavam com calor de manhã, nuvem para proteger. Quanta experiência, irmãos! Quantas experiências! Quero lembrar vocês, meus irmãos e irmãs, que os 10 mandamentos foram dados a Moisés no deserto. Quantas experiências, irmãos? Experiências positivas, pastor, experiências negativas, mas quantas experiências? Irmãos e irmãs, a experiência do bezerro de ouro. Moisés sobe ao monte e o povo faz um bezerro de ouro. A experiência dos filhos de Coré, que fazem uma rebelião e são enterrados vivos. Ih, pastor, que experiência é essa? Experiência, irmãos, experiência. Esse tempo de quarentena, eles têm produzido muitas experiências na minha vida. Perder amigos, amigos que eu amava, amigos que eu reputava próximos. São experiências extremamente dolorosas, irmãos. Não poder, às vezes, fazer uma visita, irmãos. Não poder, às vezes, abraçar uma pessoa que você ama. Abraçar uma criança. Eu fiquei agora 15 dias sem ver meu neto. 15 dias, irmãos, 2 semanas, sem dar um abraço no meu netinho. Uma experiência dolorosa, muito dolorosa. Mas a quarentena, pastor, é tempo de experiência. É verdade, irmãos. A quarentena é tempo de experiência. Quando Deus diz assim: eu dei esse tempo para ver se você guardaria ou não meus mandamentos. O que nós entendemos é que esse é um tempo de grandes experiências. Além de passarmos por tempos de humilhação, de provação, de transição, também passamos por experiências na vida que são para nos edificar,
Em cada momento da nossa vida, nós temos e podemos ter experiências com Deus. E eu separei aqui um exemplo, já estou encerrando, mas separei aqui um exemplo interessante, que é o da quarentena de Jesus. Mateus 4, 1 e 2 diz que a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu chamo sua atenção aqui, porque está escrito a palavra tentado, mas na verdade é uma questão da tradução. Porque a palavra, na verdade, a palavra do grego para tentação é peirasmon. E no grego há uma confusão, porque eles, no traduzir para o português, eles traduziram peirasmon tanto como tentação como provação. Pastor, mas Jesus então foi levado para ser provado? Não, irmãos. O texto diz aqui que antes de iniciar o seu ministério terreno, Jesus precisou passar por um momento, irmãos, onde ele foi provado e tentado. Aqui nós temos a junção das duas situações. Jesus, enquanto homem, enquanto ser humano, foi provado. E enquanto homem, ser humano, também foi tentado. Antes de começar o ministério, Jesus tinha plena convicção, irmãos, que depois desse período ele seria exaltado com o poder de Deus. E essa era uma experiência que daria início ao ministério profético de Jesus. A experiência do deserto é o início ou pontapé inicial para o ministério profético de Jesus. Quarentena, irmãos, então, é um tempo de experiência. Quanta experiência, irmãos? Quantas experiências você teve nesse período? Eu falava com o Paulo França está preparando o testemunho dele. Tem como só dar um aviso da página no YouTube que a gente tem agora, o canal no YouTube? Vou dar. Eu estava falando com o Paulo fazer o testemunho dele, e eu estava falando que essa foi uma experiência que mudou a vida dele. Ele estava me contando. E eu estava falando que mudou a minha vida também. Mudou a vida da Adriana também. A experiência com o Paulo mudou a vida da gente. E aí, irmãos, eu não digo só a experiência com a vida do Paulo, mas a experiência com a vida do Camilo, a experiência com a vida do pastor Camilo, querido, a vida da pastora Vera, a experiência de pessoas que nós amávamos e que, de uma forma abrupta, insana, foi retirada do meio de nós. A experiência que nós tivemos com relação à irmã da Nayama, prima, né, irmã, querida, mas é uma experiência. Possivelmente você tenha tido experiências no seu trabalho, experiências, hoje, por exemplo, eu fui lá, fui no fórum, né, e fui ser atendido pela menina, a menina falou assim, não, doutor, pode ficar de longe, não chega perto não, como se eu tivesse lepra. E eu disse, não, tudo bem, eu falo daqui. Ela longe lá, falando com ela, né? E ela pedindo perdão, falou, perdão, doutor, aqui nós estamos vivendo um tempo diferente. Experiência, irmãos. Experiências. Quando eu olho a mesa da minha casa, uma experiência, irmãos. Quando eu olho a panela de comida da minha casa, experiência. Quando eu olho as cestas básicas da igreja, experiência, irmãos. Quando eu olho os jovens vão começar agora um projeto que eles vão nas casas fazer serenata para os idosos. Logo você vai receber uma aí, pode esperar. Se você tiver aí um grupo de jovens cantando na porta da sua casa, fique em casa quietinho e aceite aí as orações, ore pelos nossos jovens. Quando eu vejo o grupo fazendo o programa Café com Cristo,
que vai ser estendido a toda a igreja, é uma experiência. Quando eu vejo, irmãos, a nossa página no YouTube, que era um sonho, agora nós temos uma página no YouTube. Visita lá, Minerlândia, a igreja de Minerlândia, Metodista de Minerlândia, tem a página lá no YouTube. Se inscreve, nós precisamos de mais de 1000 inscritos. Pede para as famílias inscrever, pede para todo mundo se inscrever. Lá no YouTube está lá o Café com Cristo de hoje. A pastora Adriana já colocou lá o Café com Cristo. Esse vídeo aqui vai para lá também. Então, irmão, experiências, pastor. Experiências. E assim, irmãos, a gente vai passando pela quarentena. Quarentena, tempo de, primeiro, humilhação. Segundo, provação. Terceiro, transição. E quarto, experiência. É isso aí. Que nesse tempo de quarentena, você possa entender tudo isso, os propósitos de Deus. É um tempo de humilhação quando aprendemos sobre nossas limitações. É um tempo de provação quando somos testados em nossa fidelidade ao Senhor. É um tempo de transição para um novo tempo em nossas vidas. É um tempo de experiência para entendermos a vontade de Deus. E para fechar, irmãos, a quarentena é um tempo passageiro. Vai passar. E nós estamos passando, está acabando. A quarentena está acabando. Tenha isso no seu coração, aprenda isso. Saiba que Deus está fazendo todas essas coisas na nossa vida e por nós. Visita lá a página do YouTube. Se inscreve lá no canal. Todos esses vídeos que estão aqui vão indo lá para o YouTube. Esse também está indo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, o teu povo na tua presença. Obrigado por essa noite, Senhor. Tão boa para mim, Senhor, porque é mais uma experiência, mais um momento, Senhor, em que cresci, Senhor, na ministração da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada lar, cada casa, Senhor, ligada conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa página lá no YouTube. Abençoa, Senhor, o Instagram. Abençoa, Senhor, o Facebook. Abençoa, Senhor, esse instrumento de evangelização que se agiganta e se torna cada vez mais abrangente e maior. Obrigado, Deus, por essa noite. Dá tranquilidade e paz para nós. Uma tranquilidade, Senhor, uma noite tranquila de sono. Abençoa Volta Redonda, Senhor, que amanhã completa mais um ano de vida, Senhor. Abençoa o prefeito, abençoa os vereadores, abençoa, Senhor, Pai querido, o presidente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, pela igreja de Minerlândia existir. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã. Eu te louvo, te agradeço. Eu oro agradecido pela noite tranquila de sono que se anuncia. No nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Recebe a bênção, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Deus, que excede e transcende todo o entendimento humano, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja comigo, contigo, com cada um de vós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos e todas, em nome de Jesus.